Vamos lá, minhas crianças? Tá todo mundo gostando das aulas? Minhas crianças, essa semana a tia Cecília separou para falar com vocês um tema que a gente sempre fala em sala de aula quando eu devolvo uma produção para vocês, falta de concordância. Nós temos dois tipos de concordância, concordância verbal e concordância nominal. Essa semana eu vou falar com vocês sobre a concordância verbal, entre o sujeito simples e o sujeito composto. Tia Cecília, o que é concordância? A concordância é a relação que o verbo e o sujeito estabelecem para que a harmonia da frase facilite o entendimento da mensagem, certo? Observe que eu separei para vocês um exemplo bem simples. O aluno chegou atrasado. Observe que o verbo chegou está diretamente relacionado ao sujeito da frase, aluno, que está na terceira pessoa do singular. O princípio básico da concordância verbal é esse. O sujeito e o verbo, eles têm que falar a mesma coisa. Não adianta dizer, Mariana e sua mãe comprarão um cachorro semana passada. Porque quando eu digo comprarão um cachorro, eu imagino o futuro. Quando o complemento da frase é semana passada, isso fala de um tempo que não é a intenção. Casos referentes ao sujeito simples. Em caso de um sujeito simples, o verbo está concordando diretamente com o núcleo em número e pessoa. O que é o número, tia Cecília? O número singular e plural. E a pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Nos casos referentes a um sujeito representado pelo substantivo coletivo, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. A multidão apavorada saiu aos gritos. Por que saiu? Porque a multidão pode ser substituída por ela. Ela saiu. Ela quem? A multidão. Observação. No caso de um coletivo aparecer seguido por um adjunto adnominal no plural, o verbo permanece no singular ou poderá ir para o plural. A escolha aí é facultativa. Uma multidão de pessoas saiu aos gritos, e aí saiu está concordando com uma multidão, e uma multidão de pessoas saíram. Saíram está concordando com pessoas. Ela saiu ou elas saíram. Quando o sujeito é representado por expressões partitivas, as expressões partitivas, elas dão a direção de parte, a metade, uma proporção e entre outras. O verbo tanto pode concordar com o núcleo da expressão, quanto com o substantivo. Como assim? A maioria dos alunos resolveu ficar, a maioria dos alunos resolveram ficar. Observe que no primeiro caso, resolveu está concordando com a maioria, e no segundo caso, resolveram está concordando com alunos, porque eles resolveram ficar. No caso de um sujeito ser representado por expressões aproximativas, representadas por cerca de, perto de, o verbo concorda com o substantivo determinado por elas. Cerca de 20 candidatos se inscreveram no concurso de piadas. Inscreveram está na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque candidatos pode ser substituído por eles. Eles se inscreveram no concurso de piadas. Nos casos em que o sujeito é representado pela expressão mais de um, o verbo permanece no singular. Mais de um candidato se inscreveu no concurso de piadas. Inscreveu está em conformidade com um. Por quê? Um candidato. Se um candidato está no singular, o verbo também permanece no singular. Quando o sujeito for composto da expressão um dos que, o verbo permanece no plural. Esse jogador foi um dos que atuaram na Copa América. Por quê? Porque um dos que está se referindo a um grupo. Se é um grupo, é mais de uma pessoa. Se é mais de uma pessoa, plural. Os casos referentes ao sujeito composto. Nos casos relativos a um sujeito composto, de pessoas gramaticais diferentes, o que são as pessoas gramaticais?
primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. A gente tem uma relação com dois pressupostos básicos. O primeiro, quando tem a primeira pessoa, esta prevalece sobre as demais. A primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. E quando houver a segunda pessoa, o verbo ele pode ser flexionado na segunda ou na terceira pessoa. Por exemplo, eu, tu e ele faremos um lindo passeio. Tia Cecília, faremos? Faremos quem? Nós. Nós faremos. E aí nós temos a primeira pessoa do plural. Tu e ele sois primos. Sois flexionado na segunda. Tu e ele são primos. São flexionados na terceira pessoa. Nos casos em que o sujeito composto aparecer anteposto, anteposto é antes do verbo, este permanecerá no plural. O pai e seus 2 filhos compareceram ao evento. Tia Cecília, não entendi. Não é o pai e seus filhos? Se é o pai, embora você comece a frase com um substantivo no singular, ele tem um aditivo dos 2 filhos. Se tem mais de uma pessoa na frase, e a gente pode substituir essa frase, por exemplo, por eles. Eles compareceram ao evento. Eles quem compareceram ao evento? O pai e seus 2 filhos. No caso em que o sujeito aparecer pois posto, este poderá concordar com o núcleo mais próximo ou permanecer no plural. Compareceram ao evento o pai e seus 2 filhos, e aí a gente pode, de novo, substituir o pai e seus 2 filhos por eles, e compareceu ao evento o pai e seus 2 filhos. Tia Cecília, mas por que a gente pode substituir? Porque quando o sujeito ele está pois posto, isso quer dizer, depois do verbo, nós temos essa possibilidade. E o sentido da frase permanece o mesmo. Minhas crianças, o mais importante é sempre procurar usar o bom senso. No caso de dúvidas, vocês devem procurar os professores, os livros de gramática. Eu vou sugerir alguns outros vídeos e estou disponível para tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? Um beijo da tia Cecília e até a próxima aula.